método local e momento. Às vezes a pessoa trabalha, até prepara a vida todinha. Não tem a pessoa, quando começa a duvidar aí, quando seu pai, avô, começar a colocar tudo em dia. Sabe? Ah, vou transferir isso aqui, vou transferir aquilo ali, pagar aquilo ali, que está aquele financiamento. Está arrumando a casa, entende? Então, assim, tem a seleção do método, local e momento, ideação, pensamento de cunho suicida, desejo de morrer, né? Então, a questão é de cada 100 mil habitantes, 17 referindo, né, pensamento, 5 referindo plano, 3 referindo tentativa e para uma pessoa sendo atendida em pronto-socorro. Isso em 2005, vocês têm essa impressão para esse ano agora? 20 anos depois? Que seria só 17 por pensamento? Assim, a gente está tendo um aumento, tá? Então aqui é o método que não indica gravidade. Tá? O método pode ser mais letal, ou violento ou não violento, não indica gravidade. Não significa que uma pessoa usou um método não violento, ela queria morrer menos, entende? Então assim, mas o método a gente vai classificar de acordo também para a gente ver se a pessoa tem acesso ou não, tá? Então violento, arma de fogo, enfocamento e altura, não violento, né, cortes superficiais, porque se eu passar a faca no pescoço é outra coisa, tá? Então, fatores de escolha, a disponibilidade, tá? Conhecimento e familiaridade, né? Fatores culturais, né? A gente tem, né, na minha cultura. Por exemplo, para sociedades europeias, aonde a forca era uma punição para criminosos, sejam esses criminosos legalmente julgados ou não, né? Então, assim, onde a forca, assim, eles tendem a não usar o enforcamento como um método de suicídio, porque seria uma morte muito desonrosa, entende? Então, a questão muda, né, de cultura para cultura, né? Conhecimento, a familiaridade, passível de modificação. Tem como eu evitar o risco? Né? Eu estou abordando, né? Aí, olha só, em relação a mulheres e homens, masculino e feminino, enforcamento, mais comum em homens. Taxa alta para mulher, né? Mais comum em homens. Tá? Intoxicação exógena, menor para homens, maior para mulheres. Arma de fogo, maior para homens, menor para mulheres. E outros, né, há outros métodos que não enforcamento ou arma de fogo, isso estou falando no Brasil, tá? Onde enforcamento não é uma coisa, né, uma morte vergonhosa, associada culturalmente com a morte vergonhosa. A gente não tem uma história de que enforcava os criminosos no Brasil, né? Então, assim, não tem esse dado. Então, aqui a questão é que, né, tenha, no contexto do Brasil, tá? Qual é o principal método adotado? Envenenamento e intoxicação. Você viu ali que é maior, né, em mulheres, né? Mas o principal método adotado aqui no Brasil, segundo o objeto pérfuro-cortante, e depois o enforcamento, tá? São os principais meios utilizados na tentativa de suicídio. Não importa se a pessoa tentou com sulfato ferroso ou se tentou, né, com digoxina, tá? A questão achava que ia morrer, entende? E aí usou aquilo. Se jogar da ponte desse negócio, nem aparece aí, né? Porque a gente vê tanto para a ponte por causa de... Muito esquizofrênico, sabia? Ah, é? O esquizofrênico, ele escuta a voz e aí geralmente, assim, ele não elabora. Pensa, vamos supor que eu queira me enforcar. Primeiro que eu vou ter que começar a pensar nisso. Aonde, quando, entendeu? Né? Tem tudo isso. Às vezes a questão, eu atendo muito o bombeiro trazendo paciente na urgência que pegaram na ponte. Se você parar na ponte da Lapa, em Campos, você tem o risco de ser abduzido de lá
pelo corpo de bombeiro imediato, tá? E ser levado para atendimento psiquiátrico. Terceira tá? ponte lá em Vitória vivia parada por causa disso. Sim, Ponte de Niterói tem. Para existe. Pula, né? Hã? Agora dá pra pular, né? Exatamente, que é pra parar o trânsito, né? Parar o Mas é trânsito. isso, gente, o instinto de sobrevivência falando. Às vezes a pessoa está determinada. E tem um caso que é jornalístico, tá? Não é de estudo, que a pessoa sobreviveu a uma queda de uma ponte alta. E ele fala, justamente a reportagem que eu vi sobre ele, é que ele falava que depois disso ele continuava a ter as ideias de morte. Mas ele não fazia porque aqueles segundos que ele estava caindo, ele queria voltar para a borda. Aquela sensação foi, né, desesperadora. Foi considerado um milagre a sobrevivência dele, ainda mais com todas as funções cognitivas e motoras funcionando, tá? E aí ele volta para o mesmo transtorno anterior, né, que leva à ideação suicida, mas não tenta porque tem uma experiência com isso e lembrar do pensamento que teve naquele momento que queria voltar para a borda e não dava mais. Entende? É muito rápido. Imagina nessa relação. Às vezes você vê a cena montada do suicídio, porque às vezes a gente faz muita pós-versão, atendimento ao imputado, tá? E aí, o que acontece? Ele descreve, eu atendi uma pessoa que, assim, pegaram ele e levaram para o meu consultório na mesma hora porque ele já estava tentando se matar. A irmã tinha se matado. A irmã vivia falando que ia se matar. E já tinha tentativas, tá? Aí um belo dia ela liga para ele e fala que vai se matar. E ele fala assim, amanhã eu passo aí, converso com você e tudo, e desliga o telefone. A irmã vai lá e abre tudo, né, na casa, toma todos os remédios, aí num cômodo e encaminha a porta, ela cai. Então quando ele chegou no dia seguinte para ver a irmã, né, isso eu estou falando de um caso meu que eu atendi, né? E aí ele chega para ver a irmã, ela estava com o braço estirado em relação à porta. Ou seja, daquele momento que ela tomou os remédios até a tentar pedir uma ajuda. Imagina a cabeça desse irmão. Entende? Naquela noite ele não foi lá, naquela noite ela se matou. Vocês vão ver que fator preditor de risco é tentativa maior, é tentativa anterior. O paciente vai aperfeiçoando, vai sedimentando aquilo melhor. Tipo, eu já fiz isso, não funcionou, então não vou fazer de novo. Vai brigando com esse instinto de sobrevivência. E as primeiras 48 horas é a maior tentativa de retorno. O paciente fica frustrado por não ter conseguido, ou se sente humilhado por não ter conseguido. E aí, né, aí que agora não tem graça mesmo eu voltar para a vida, entende? Depois dessa. E aí, essas primeiras 48 horas de uma tentativa acontecer outra é um índice muito aumentado, tá? Então, a gente tem, né, uma questão de acontecer, por exemplo, uma tentativa a cada 3 segundos no mundo, né? Então, assim, em termos globais, né? Aumento global, especialmente em jovens. A gente sabe que quanto maior a idade, maior o risco de suicídio, mais jovens está sendo, né, está crescendo muita coisa, tá? Eu quase não atendia quando eu me formei adolescentes, agora, né, atendo isso no dia a dia, tá? Então, aqui, né, em relação aos idosos de maior de 65 anos, tem a maior taxa, eles tentam menos. Não tem aquela coisa da pessoa que tenta, né, não fala com ninguém e tenta, né? O idoso tenta menos, tá? Mas eles efetuam mais, né? E a questão, quanto maior, vai vendo que as taxas vão crescendo com os anos. Sendo que de 15 a 24 anos, isso aqui é até 2000, tá, gente? Teve um crescimento de 1900% entre os adolescentes e jovens, uma faixa que era menor, né, a prevalência, tá? Então, aqui, homens, né, a terceira maior causa entre 15 e 29 anos, e mulheres a 8ª maior causa entre 15 e 29 anos,
dados antigos também de 2017, perdendo, né, para as violências e acidentes, né? Mas isso daí mostra uma tendência que não desceu desse tempo para cá, tá? Não desceu, não teve um decréscimo, né? Em relação ao número de óbitos também crescente, né, com esses eventos, né? Aqui homens e mulheres em relação à taxa de mortalidade. Então, a taxa de mortalidade, a morte por suicídio ou a complicação dele, né, assim, em relação aos homens é maior do que a de mulheres, tá? Em relação à taxa, aqui, ali tem por idade, né? Depois, a notificação compulsória, que a gente ainda engatinha com isso, porque o serviço tem que ter uma referência para isso, tá? Para a gente gerar, né, dados confiáveis e até trazer tratamentos, tá, para dentro da sua unidade. Se não está acontecendo, não tem por que eu tratar, tá? Então, se sai lá, você faz um monte de atendimento, por que vai trazer mais recursos para aquele serviço se não acontece? Tem que gerar esses dados. Ela passou a ser obrigatória a partir de 2011. Então, todos aqueles dados que serviram antes são anteriores, onde não era compulsoriamente obrigado, tá? De notificar. Então, esses dados, né, a tendência de existir uma subnotificação, tá? E outra coisa, na subnotificação, que você olha praticamente empatado na notificação, a relação sendo um suicídio ou não tendo determinado se a intenção era essa. O cara pegou um carro e usou o carro como arma para se matar. Entende? Foi acidente de trânsito ou foi um suicídio? Em geral, passa-se uma maquiagem no suicídio, seja por questão de seguro de vida, seja por questão, né, de vergonha, de humilhação, de desesperança, de desespero, qual seja, passa-se uma maquiagem em relação ao suicídio, né? E às vezes o que tem que acabar aqui entre vocês não gosto de perguntar para as pessoas sobre isso, por que eu vou ficar falando sobre isso com as pessoas? Mas vocês são o socorro das pessoas, os profissionais da saúde são o socorro, então tem que perguntar sobre, tá? Você pergunta sobre dor, eu falo muito quando vai examinar, quando a pessoa fala tristeza, como é que é? Dói, a criança fala que dói na barriga, é uma dor na barriga, né? Uma dor na barriga, tia. Dói muito, tá? Como que é a dor? Melhora, piora, aumenta, diminui, depende do que, sabe? Então você faz essas mesmas perguntas para a questão da dor emocional, né, e das consequências disso daí. Bom, diminuição da taxa em férias e feriados. Eu sei que não me procuram, tá? Mas acontece que tem um feriado que não me procuram e que tem muito suicídio, que não está aqui. Nosso feriado, no Brasil. Carnaval não, carnaval beleza, gente. Mas é morte de acidente de trânsito, overdose, né? Dia das Mães? Natal. Natal é uma data muito deprimente. Um bom sentimento, Natal, gente. Eu não acho, não. Existe isso, existe uma diferença. Natal é uma festa importante aqui no Brasil? Sim. Uma das coisas que eu me toco, que está chegando o Natal, que está chegando no final de ano, é que a rua está toda enfeitada, né? Começa a ter. E o contexto é familiar. Tem gente que tem, né, ainda é muito familiar, né? E aí tem gente que tem uma ótima relação com o Natal e tem gente que tem uma péssima relação com o Natal, tá? E pensa bem, esse período entre o Natal e o Ano Novo, tá? É um período complicado, porque se você teve uma experiência negativa com o Natal, quando você começa a fazer uma autoavaliação e os planos para o próximo ano, o que predomina? Entende? Tá? É o balanço de vida que você faz, todo mundo estimula, né? Nós vamos fazer um balanço de vida para no outro ano, a gente, né, vai virar o calendário e aí a gente tem mais uma chance, né? A questão é que esse balanço pode tender para baixo e não é incomum, tá? O Natal é uma festa expressiva no Brasil.
Carnaval é? É. Mas o carnaval é a hora que ninguém vai ser atendido na urgência psiquiátrica, porque se o dependente químico não entrou em tratamento até o carnaval, não é no carnaval, né? Às vezes a gente não deixa para começar o ano aqui também depois do carnaval, né? Começa a dar as matérias, as provas, mais um negócio. Já tem um ditado, né? Que o homem só começa depois do carnaval, né? Então, assim, você vai fazer um tratamento, você daqui um mês é o carnaval, eu vou parar de beber agora, entendeu? Então, o negócio muita gente abandona tratamento nesse período. Exatamente. Carnaval, não só psiquiátrico, não. E aí depois, o que acontece? Aumento do período posterior, tá? Então aí você tem abandona. Viaja, tá? Né? Eu não falar para o paciente não viajar. Agora, gente, é uma coisa, deprimido, mas estava lá na praia. Eu falo para o meu paciente, se ele puder, ele ir para o ambiente, mas ele carrega a depressão dentro da bolsa, tá? E outra coisa, eu não aproveitei as oportunidades que eu tive na vida. Eu podia estar trabalhando na beira da praia, mas eu fui ficando por Itaperuna, fiz concurso para as praias, né? E não assumia por conta do suporte ao meu filho. Eu devia ter feito uma força, sair, porque agora, no final do dia, eu podia estar sentindo o cheirinho ali do mar, né? Alguma coisa que Itaperuna é uma cidade muito linda, né? Muita área de recreação. É difícil você achar uma árvore para você ficar debaixo daquele sol de 40 graus, tá? Então, é uma coisa do tipo, se eu fiz concurso para o litoral, se eu fiz concurso para uma cidade turística, deve ser porque eles querem contratar um profissional que avalie a saúde mental, porque deve ter gente doente lá, não tem? Sim. E aí, você estimula o seu paciente a tentar ambientes melhores, porque em casa ou outro lugar, aí quando não, tá na praia, tá deprimido, mas está na praia, está tentando de repente uma vivência melhor, porque a depressão vai junto, não aproveita da mesma forma que os outros, tá? Mas pode ser um pouquinho melhor? Não, pode ser mais sofrimento, tá? E aí, às vezes então você conversa, é muito individual esse estímulo, mas acontece o seguinte, quantas pessoas conversaram com você de dia, não sei se vocês têm esses relatos, trabalharam, fizeram tudo e à noite cometeram suicídio. Então, a aparência, ela tem cara de que não vai se matar. Entende? Não dá. Se a pessoa comunica, você tem que levar como risco. É melhor eu considerar AVC ou excluir o AVC e deixar ali comigo ali mesmo, entendeu? É melhor ele voltar depois de ter avaliado ou não, né? Ou eu não encaminho para avaliação. Entendeu? Então, assim, é uma questão importante para vocês entenderem, né, essa confusão. E agitor é da psiquiatria. Agitor é da psiquiatria. Então, o psiquiatra, quando fala que não é. Entende? Não é. Ele está pedindo, falando, olha, essa agitação é de outra modalidade. O paciente está precisando de uma hidratação, o que for, de um exame, de uma tomografia, o que for, ele precisa de estabilizar em relação ao período de intoxicação por cocaína, ficar num ambiente onde ele possa ser atendido numa complicação, mas é isso, tá? Então, olha só, em relação ao homem, o homem suicida de 3 a 4 vezes mais e a mulher tenta de 3 a 4 vezes mais, tá? Então, por quê? Geralmente o homem, a gente viu, ele usa métodos mais violentos que determinam mais a morte. O homem expressa pouco o sentimento, não formula, acha às vezes que é fraqueza, que é bobeira, e aí e não se cuida em várias áreas. Você vê assim, né? É o que eu falei ali hoje mais cedo. Meu pai queria, o sonho dele era ter uma filha médica, conseguiu. Pergunta se ele faz um tratamento de saúde, foge de tudo. Às vezes eu levei para ser atendido porque ele estava com a nefrolitíase. Ele fugiu do atendimento na minha cara, entendeu? Então assim, na minha cara, foi embora, sentindo dor, mas não vou ficar ali. Meu pai, pelo amor de Deus, não, fazer uma tomografia. Eu vou morrer dentro daquele aparelho, isso não é possível, pai, você acredita num negócio desse, vai morrer dentro de um treco que não mexe, né? Não faz, vou morrer.
e não na hora foge dos tratamentos, não adianta a filha querendo agradar o pai aqui, estudar as coisas mais modernas, que sempre ele é o melhor médico com as ervas, né? Então assim, toma aquele monte de mistura, né? Aquela coisa toda. E aí, tinha então em geral o homem se cuida menos, expressa menos o sentimento e tem menos aceitação cultural de transtornos mentais. Então você vê às vezes uma guerra, um filho sob avaliação médica, a mãe quer que vá e o pai não quer, aí vai escondido do pai para poder fazer o tratamento. Entende? O pai não vai acompanhar, não é porque não está disponível e não precisa dos dois, entende? É porque não acredita no tratamento, se puder interrompe, tá? E aí fica nessa mensagem, né? Então assim, tem menos aceitação, tende a minimizar, se eu me expresso menos o sentimento, a dificuldade de entender o sentimento do outro também é mais difícil, entende? Então assim, você vai se colocar e você não tem uma experiência, então é sempre sobre o outro, não é sobre você, entende? Então você olha como que o outro sofre. Eu nunca vivenciei uma coisa dessa. Eu fico, na hora que eu estou lá escutando, eu fico tentando imaginar o cenário da pessoa montando aquilo. Mesmo que aquela adolescente falando, meus pais não gostam de mim, mesmo que você está vendo que os pais estão levando ela para se cuidar e tudo, mas ela não se sente amada, isso é um sintoma, tá? E um risco, tá? Então, assim, a gente coloca, quer chamar atenção. Cara, chamar atenção é uma coisa que a gente gosta, quem não gosta de atenção? Se você não se sente, né, recebendo atenção, é uma sensação de mal-estar, né? Isso não significa que é um pitiatismo. Aí eu trago a questão dos bebês reborns, né? Começa muito com essa coisa do pitiatismo, tá? Que é aquela coisa meio teatral, né? Daqui a pouco você está reforçando o comportamento, porque você está tendo uma reação, e daqui a pouco você entra na mitomania, que é a mentira mesmo, né? Ou, em raros casos, transtorno delirante, onde realmente acredita que é aquela criança. Mas em relação a isso, é uma busca de atenção, de reforço do comportamento. Isso fica mais reforçado se tiver outras pessoas, né, se mobilizando, seja positivo ou negativamente, em volta, né? Existe os transtornos de personalidade, por exemplo, histriônico, né, ou narcisista, que a questão é de trair, você ser o centro das atenções, né? E aí, o que tiver que usar para isso, né, é uma coisa. Então, a gente está estudando um momento aí, em que isso aí teve um boom, né, de expressão, e né, o que a gente fala da psiquiatria, adequar esse sistema, né, mental, de que às vezes a pessoa começa com aquela brincadeira vai sendo reforçada, vai trazendo a atenção, e aí daqui a pouco ela já praticamente, né, vive naquela mentira, que a mitomania, a pessoa sabe que está mentindo, mas ela mente com tanta facilidade, automaticamente, que falar a verdade é um esforço, que talvez muitos já não consigam fazer mais, tá? Então assim, dá para entender a diferença do delírio? Você sabe que não é verdade, só que é tão automático, então assim, que falar a verdade seria o contrário, entendeu? Assim, do que você tende a fazer. Então são comportamentos reforçados. Aí existe eventualmente, né? A gente tem gravidez psicológica, né? Tem essa, né, eu já vi, né, caso disso daí, mas o transtorno delirante, onde realmente a pessoa acredita, né, que aquela criança ali é filho, entendeu? Mas isso daí vai ser a exceção, tá? Num fenômeno que está chamando aí a televisão, de seminário, tá, gente? Agora, cada caso é um caso, né? Quando eu vi os primeiros, eu achava muito bacana, porque é o seguinte, aquilo é um trabalho manual e é muito real. Então, eu falei assim, é um trabalho artístico bonito. Daí as pessoas começarem a fazer crianças em incubadoras, é outra coisa, né? Então, assim, é diferente. Então, idade. Quanto maior a idade, maior o risco. O idoso tenta menos, morre mais, tá? Crescimento maior nos jovens. Jovens são um grupo de risco em 1/3 dos países.
Aí tem ali, né, entre os 70 anos e mais, era a maior taxa de incidência, né, em relação né, a mortalidade. Mortalidade, tá? Estado civil, né, em relação ao estado civil, casamento é um fator protetor, tá? Estamos falando de casamentos funcionais, não quer dizer que não tem briga, que não tem dificuldade, mas em que o sentido do casamento é ali, né, estar junto e atravessar aquele momento junto, seja fazendo bonito ou fazendo feio, tá? Mas fazer um esforço ali, tá? Em relação a ter um apoio, porque na hora que você está isolado, não tem apoio, aí porque a mulher briga pela vida do marido, ou o marido briga pela vida da mulher, tá? Aqui o solteiro às vezes não tem esse vínculo, tá? E o divorciado, separado, viúvo, já frustrou esse vínculo. Tá? Então, isso daqui é uma coisa, então assim, às vezes eu pego mesmo, né, a questão o rompimento de um casamento, abrir uma lacuna na vida da pessoa, né, que, gente, assim, essa coisa, né, eu sou divorciada, cara, se você acha que o casamento tá ruim, depois que você conhece o sujeito que estava com você, depois, e vice-versa, entende? Porque é nessa hora que você está magoado que às vezes você magoa mais. Entende? Então, assim, é um reforço do comportamento. E aí, quando você traz um filho junto com o sujeito, você carregou a vida inteira, né? O filho, em nome do filho, eu quero que ele tenha um pai, eu quero ter. A gente tenta levar, mas a quantidade de mágoa que gera é maior, eu acho que depois, pelo menos na minha experiência pessoal, né? A questão do divórcio vem mais, vem no fim do casamento mesmo. Então, assim, aquela coisa aí. Nem sei porque eu casei, né? Porque não foi com esse ser humano aí que eu estou lidando agora. Então, pensando na coisa funcional. Cara, ninguém que senta comigo eu vou incentivar a divorciar só porque eu sou divorciada. Entende? Porque você sabe que, funcional é uma coisa, tá? E aí, solteiros, 2 vezes mais, então eu tenho a proporção de óbitos por suicídio diferente. Aqui é um transtorno mental? Não. Idade é um transtorno mental? Não. Sexo é um transtorno mental? População LGBTQI+, tenta mais suicídio, se suicida mais. Dá para entender o fenômeno psicológico de rejeição, de enfrentamento de preconceito, dinâmicas familiares. Então, é verdade que acontece mais isso porque tem uma série de estresse, né, diferente em relação. Então, você tem que manter o olhar cada vez mais investigativo para essas pessoas. Entende? Então, assim, a questão é, todo mundo quer fazer isso? Não, mas você tem que investigar porque não tem uma maior incidência, né, de ideação de tentativas. E aí, a questão é acolher, tá? Então, você tem que ver que tem uma necessidade a mais. E tem lugar que discrimina a entrada. Gente, é uma reação anormal. Quando entra um adolescente para atender, porque eu trabalho no CAPS infantil, e o adolescente me fala o nome dele, que ainda não está em identidade, e eu começo a tratar pelo pronome que ele quer o nome. A mãe olha com cara de ódio para mim, entende? A minha postura médica é tratar a criança, não a mãe. E aí, a forma como ele é tratado, né, se eu fizer igual a mãe está fazendo, ele vai querer ser tratado por mim nunca. Independente do que eu pense, opine, que eu tenho qualquer coisa, o meu procedimento é esse, entende? A questão é, a médica lá, né, eu levo a pergunta na lata. Isso não é doença, não? Entendeu? Assim, eu levo a pergunta na lata, na frente da criança, entende? Então, assim, isso não é doença, não? Não sei o quê. Aí, porque para mim é pecado. Eu falei assim, se é pecado, é uma coisa, doença não é, tá? Então, mas existe alguma doença ali para ser tratada? Às vezes é uma depressão já, com ideação suicida, um abuso de substância, tá? Então, várias coisas e que não vai ter nem espaço na família para falar, tá? Então, tem sim, é um estressor, né, se posicionar e por mais que você abra a discussão,
ainda tem o serviço, não. Aqui na sua identidade está assim, você não vai ser chamado de outro jeito. Aí fechou as portas, entendeu? Então assim, fechou. Tá? Então, o que você tem que lidar ali é o que é. Eu não vou tratar, né, o gênero dele, eu vou tratar o que vem de trás, essa briga, né, essa briga e por trás se tem alguma condição, como depressão, ansiedade, ideação suicida, entendeu? Alguma coisa que possa colocar a vida do paciente em risco. Então, acesso ao método, né, por exemplo, a profissão, então militares se suicidam mais, acesso ao método, segurança se suicidam mais, médicos, estudantes de medicina, profissionais de saúde, esse grupo do internato que está comigo agora, recente, né? Eu não sei se foi com o internato ou se foi com vocês, eu só lembro do exemplo, né, do atendimento. É que a criança trouxe a queixa de que o pai tinha se matado e ele era profissional, ele era enfermeiro do SAMU. Ele socorria as pessoas, né? E ela traz esse dado da morte do pai. Primeira coisa, isolou, abandonou resposta de WhatsApp, rede social. Isso já foi parâmetro até para avaliação. A pessoa some das redes, né? Não é igual comigo, que tem vontade de jogar o celular lá no terrorismo, entendeu? Assim, mas a questão é o seguinte, ele pode abrir, né, abrir um espaço de isolamento ali, até mesmo porque a rede social às vezes é um ambiente que ele vai lidar com comparação e está com filtro negativo, tá? Então, a questão, acesso ao método, desemprego, outro fator, tá? Então, reduz a autoestima, pessimismo, né, ansiedade, limita acesso ao tratamento, recurso, dinheiro é recurso. Né, eu não ligo para o dinheiro, mas pera um pouquinho, dinheiro ajuda você a acessar recursos. Não, ninguém está aqui no plano espiritual ainda, entendeu? Tá? O sujeito ganha na loteria, parece primo de não sei aonde, quando, né? Que daí fala que você é ruim. Se eu ganhar um dia na loteria é difícil porque eu não estou jogando, né? Então assim, mas eu não vou falar para ninguém. Eu vou pra praia, né? Não vou pra praia não, porque eu gosto da serra. Vou lá comprar o Vasco, sabe? Ver se eu dou um jeito nele, né? Isso tem caminhando. Pode virar. Meu filho é bastante doente. E é sofrimento da vida. Você vê como eu sou resiliente, né, gente? Então, assim, tá vendo? Tem essa... Eu não envergo fácil, não, entendeu? Então, assim, já até perdeu graça de fazer piada comigo, porque eu mesmo já faço, entendeu? Assim, não tem aquela coisa? Né? Já aceitou. Eu fico de olho, né? Assim, subiu, e agora eu tenho que olhar para aquela... Não é lá, não, você começa de baixo para cima. Você está se aproximando. E entrou. Né? Então, assim, a minha torcida é que em 2026 Vasco esteja na primeira divisão. Então, assim, vai nisso. Tá? Tem gente que se mata e morre no meio de Copa do Mundo, tá, gente? Tá? De jogo de futebol. Né? Quando eu era interna, como vocês daqui a pouco estão ali, né, ou nos estágios, dia do jogo do Brasil, que era uma coisa, né, muito tempo atrás, era uma coisa que parava, né? Parava. E aí, assim, nessa hora, o hospital fica todo reunido em cima da televisão. Só chegava a gente infartando por conta do jogo. Era um atendimento ou outro, ficava vazio até o hospital. Tá? Então, assim, mas chegava a gente infartando. Então você vê, né, aí que é bom meu coração não acelerar pelo Vasco, né? De vez em quando eu tenho um delírio de que ele pode ser campeão, né? Então assim, vem isso. Esse delírio mesmo. Um delírio. Esse ano é nosso. Não, aqui, até eu aqui sentindo, eu não falo isso não. Que o tom é maior ainda, entendeu? Assim, eu torço porque pelo menos a gente, né, não sofre tanto. Eu quando me pego torcendo, por que eu estou
torcendo, meu Deus, daqui a pouco já tem a culpa da torcida, síndrome do Vascaíno, tá, gente? Desculpa aí, mas assim, eu tô falando de convicções, às vezes, que são extremas, né, violências, né, e tudo, e aí, né, gente que se mata depois do jogo, e tem muita mistura do álcool, de drogas nisso aí, tá? Tentativa prévia, mais importante preditor, tá? Então, mais importante preditor. Mais importante preditor, tentativa prévia. O que a gente viu? Fator de risco. Homem. Qual a idade? Mais velho. Qual o estado civil? Né, o divorciado, o viúvo, né? O solteiro é o segundo, né? A questão do emprego, desemprego, falta de acesso ao serviço em geral, tá? O histórico de ideação suicida com tentativa prévia aumenta o risco, não diminui, tá? Ideação, plano e ideação e tentativa impulsiva. Tem algumas tentativas que são impulsivas, calor do momento ali, a pessoa fez a primeira coisa que viu à frente, pode ser letal ou não, tá? Então, o histórico familiar, fator genético e fator ambiental, a gente tem evidências nas duas esferas, em famílias em que tem muita história de suicídio, reprodução disso daí, a gente tem inclusive, né, alguns exames, mas eu não vou ficar esperando, é o que eu falo, não vou ficar esperando um exame de genética para avaliar risco de suicídio, tá? Mas aí eu posso ver na história familiar, né, se não for um padrão de comportamento ambiental, tá? Tem um componente genético, né, em relação. E o fator ambiental a gente vê muita questão de negligência, abusos, violências, né, e o contexto que a pessoa tem acesso, não tem acesso, né, a questão, né, de tentativas, né, em relação. Agora, fatores de risco, estressores de vida recente, né, estresse agudo, né, uma situação que te gere, né, algum desconforto, desespero. Na verdade, desconforto, não, mas eu não consigo lidar. Aí, cada um lida de uma forma com uma coisa. Perdas, né, bem importante isso, né, aquela adolescente que falou do pai, ela estava falando da ideação dela. Tá? Então, assim, uma perda do pai, né? E aí ela já com ideação, tá? Então, desmoralização e humilhação, rejeição social, aí a gente fala, às vezes, de situações familiares, mas também de condições, por exemplo, pessoas, né, do desvio da norma, em relação, quando a gente fala dos transtornos do espectro autista, você já tem um índice de suicídio atribuído a ponto de você considerar como sendo a ideação suicida. O desespero e a desesperança faz o estreitamento da visão, tá? Então, essa questão aqui é enxergar se a pessoa tem alguma motivação. Agora, é lógico que, independente de tudo, os transtornos mentais ainda são muito associados com a tentativa de suicídio. Existe tentativa de suicídio não associada a transtornos mentais, mas existe, né, existe uma alta prevalência, acima dos 90%, de muita gente, né? Então, aqui, transtornos do humor, depressão maior, transtorno afetivo bipolar, né, a gente tem uma maior parcela. Transtornos relacionados ao uso de substâncias, é o segundo. Isso, se somar os dois aqui, né, vira aqui, ó, a pizza, aqui a fatia da pizza toda, né? A esquizofrenia, né, uma característica de tentativa de suicídio menos planejada, né? E o transtorno de personalidade como quarto, e os outros, né, vêm ali também alimentando os casos. Mas, por exemplo, o transtorno depressivo maior é uma frequência grande, né, e muito, a gente tem que perguntar, com ou sem ideação suicida? Para eu saber isso, tem que perguntar, tá? Então, os padrões cognitivos, atenção voltada para os sinais de derrota, eu só vou ver a derrota do Vasco, vou acabar matando, sabe? Então, assim, né, voltar só para esse ponto. A ideia de incapacidade, né? É assim, eu não sou capaz.
Por isso eu defendo tanto, quando eu estou na perícia, que às vezes o sujeito faz tratamento e tem lesões que colocariam ele afastado do trabalho do ponto de vista cardiológico, ortopédico. Mas se usa um remédio psiquiátrico, eles acham desaforo o médico do INSS não dá afastamento. A maioria das pessoas que trabalham, né, às vezes usam um remédio psiquiátrico. A ideia é o quê? É você voltar à vida ativa mesmo em tratamento. Então, essa ideia de incapacidade vendida para a psiquiatria é uma coisa que aumenta o risco de suicídio. Ah, que vou aposentar, vou melhorar? Não. Aposentar por incapacidade. Entende? Então, assim, é um reforço. Né? Eu tenho que fazer o máximo para a pessoa voltar para um ponto. Não voltar para o emprego que está matando ela, entendeu? Mas voltar à atividade. Porque o servir, estar a serviço, é bom, é prazeroso. Quando a gente passa mal, a gente falta o serviço, não é? Porque a gente está doente. Tá? Quando eu tiro férias, tem férias que são angustiantes. O sujeito não sabe se vai voltar a ter trabalho depois das férias. E licença maternidade? É só trabalhar um mês e depois pula para fora, entendeu? Com relação a isso. Mas geralmente, gente, se a gente está produtiva, isso significa também uma questão, né? E não é porque está usando remédio psiquiátrico, porque advogado fala isso direto, desculpa, gente, para quem já é advogado e tudo, mas é porque a fala que chega para o perito é essa. Né? O advogado falou, se eu tomo remédio de manhã, de tarde, de noite, como eu posso trabalhar? Tem que ter um pouquinho. Se você não tomar o remédio de manhã, de tarde, de noite, como que você vai trabalhar? Entende? Aí tem, às vezes, o pedido para incapacidade muito voltada para o especialista da psiquiatria. E aí eu acho uma ofensa, porque às vezes eu pego e falo assim, olha, ele pela psiquiatria não dá, mas a fibromialgia pode ser. Entende? Então, às vezes tem uma lesão maior, um comprometimento maior, até porque cronicidade vai somando, né? E aí essa ideia de incapacidade é ruim. E às vezes no transtorno mental é o que vem mais. Eu não sou capaz. O pensamento do deprimido, né, em relação à impulsividade também é um fator, né? Então, o risco de suicídio em pessoas mais impulsivas, agressividade, baixo limiar à frustração, tá? Se eu lido melhor com a frustração, não é lidar melhor, não é não lidar, né? É lidar melhor. Eu acabo às vezes transpondo aquele problema de uma maneira diferente. Se eu tenho baixo limiar, eu vou sofrer mais, com mais vezes, com mais coisas, com mais pessoas. Então, aí eu aumento o fator de risco. Eventos adversos precoces, como abuso físico, abuso sexual, isso aqui a gente está falando de criança, né? Aumenta a 10% a 40% o risco, e a frequência que isso aconteceu e a identidade do abusador é importante também, tá? Só uma olhada no negócio, só tem um minutinho, né? Fatores de proteção. Autoestima elevada, tá? Gente, fator de risco, fator de proteção, são questões de prova, entende? Tá? Então, em relação ao suicídio, né? Fator de proteção, se eu tenho uma autoestima elevada, se eu não tenho, eu vou ter que trabalhar isso psicologicamente. Uma das terapias que a gente indica é a terapia psicológica, né? Laços sociais bem estabelecidos, né? Isso reforça, né, o fator de proteção. Você tenha com quem contar, chega gente junto, entende? E quando você não tem isso, há aumento do isolamento, da percepção da realidade, piora. Crenças religiosas, razões para viver, né? Acesso a serviços de saúde mental. Ter acesso. Uma das coisas que impede acesso é o preconceito. Não é? Então, assim, às vezes você tem até o serviço, mas eu não vou. Né? Quando eu falei que a dimensão da gente, a dimensão mental, vocês exercitaram ela aqui o tempo todo. Tá? Então, ou a gente não tem gravidade zero, ou você está subindo ou você está descendo. Altos e baixos faz parte. O problema é que quando você vai lá na fossa, quando você vai lá no teto, né? Então aí são períodos mais críticos. E aí os universitários, né? Tem uma tendência a desenvolver 15% a 25% de transtornos mentais. O que vocês acham disso em relação a esse dado? Alto? Todo mundo acha alto? Alto. Alto? Alguém acha baixo?
Não? É verídico? É verídico? É isso aí. Tá. Quando eu penso assim, vocês acham que é mais ou vocês acham que é menos? Hoje eu acho até que é mais. Ou alguém acha que é menos do que isso? Não, está exagerado isso Eu acho aí. que isso aí. Isso aí, né? De qualquer forma, é um quarto da turma. É muito. Né? Segunda maior causa de morte entre os universitários. Primeiro sendo, né, a violência ou acidente. Né? Reavaliação de atividades, né? Aumento de responsabilidades, são fatores envolvidos. Né? A prevenção vem desmistificar o tema, ou seja, vão fazer uma abordagem consciente e com responsabilidade, né, dessa situação. Redução de acessos a métodos, então assim, eu sempre falo isso que na legislação americana, os estados que não fazem restrição ao porte de arma, né, às vezes você tem um dado de pico, que a pessoa saiu para comprar arma 24 horas antes da tentativa de suicídio. Então, assim, às vezes tem algum critério para você dar o porte de arma, é uma coisa que faz parte, entende? Então, assim, acesso a veneno, acesso a remédios. Hoje, eu falo, eu não prescrevo mais. Antes, praticamente, o meu pedido do dia, doutora, eu perdi a receita, sabe? Demora um tempão para fazer. Eu perdi a receita, quero outro. Hoje ninguém, porque é azul, branca, qualquer uma, né, está aí tá muito mais disponível. Aliás, gente, né, você olha o número de farmácias numa cidade, Não para de crescer. né? Então, é uma coisa, né, que é fato. Né, é fato. A maior parte das coisas estão ali na estante. Né? Então, assim, tratar os transtornos mentais, porque já que é a principal causa, tratar o comportamento suicida, né, abordar diretamente essa autolesão, cercar, né, os fatores de risco. Aí o Centro de Valorização da Vida, que é mais que vocês às vezes colocam. Eu na pandemia eu tive a curiosidade de ligar para ver, porque, bom, eu estava com o consultório aberto, mas diminuiu o número de pacientes. Você não deve estar bonito, e a pessoa, né, porque todo mundo preso dentro de casa não deve estar bonito. Assim, então, o que tem para contar, então, é uma coisa que já existia, um canal virtual antes, que era o CVV. Eu liguei para o CVV para ver qual é, né? Colocou na lista de espera de 6 horas para atendimento. Caramba, cara. Eu nunca fiquei sabendo como é um atendimento do CVV, porque, né, haja curiosidade, né? 6 Você horas. fica 6 horas, 6 horas para fazer, né? Eu queria fazer né, do negócio. É muito tempo. É muito tempo. Não sei como é que está hoje, como é que foi, mas Hoje em relação é 24 horas. 24. E assim, o treinamento, a proposta de se colocar. Gente, se você pode ter uma população que eu não sei como é treinada, eu tenho vocês que podem ser, né, serem empoderados de conhecimento, de métodos, e não ter o olhar julgador e pensar sempre no outro e pensar que é sua função avaliar isso. E avaliar. Então aí a gente vai ficar 6 horas no atendimento para esperar o CVV, que eu não sei como que atende, não te matei a curiosidade, né? Mas parece que faz um trabalho, né, reconhecido. E aí você tem o acesso de repente ao médico, ao profissional de saúde, ou você como ouvinte na sua vida pessoal. Tá? Porque você pode fechar o diálogo dentro de casa. Tá? Então, a questão é isso aqui, tá? Se não ajuda, também não atrapalha, gente, tá? Então, avaliação, identificar o risco, né? Aí, avaliar tanto a ideação, planejamento, acesso ao método, suporte familiar, se tem a tentativa prévia, tá? Razões para viver, transtorno mental, a melhora súbita, tá? A melhora súbita, isso é uma coisa que não condiz com o tratamento de depressão, por exemplo. Eu passo um antidepressivo. Ele demora 3, 4 semanas para fazer o efeito. Se 3 dias depois que começou a tomar o remédio, o paciente levanta e mostra uma melhora súbita, ele pode até falar que foi do antidepressivo. Ou efeito placebo, ou ele ganhou energia, porque é a primeira coisa que melhora com o uso do antidepressivo, a energia,
Aí ele estava planejando alguma coisa, mas não conseguia fazer. Agora ele está em risco maior, porque melhorou, teve uma melhora súbita e aí, às vezes eu acesso o método que eu estava querendo. Então, isso é uma coisa que vocês têm que indicar. Olha, o tratamento é de 3 a 4 semanas que vai responder. Se daqui, amanhã, ele tomar um comprimido e melhorar subitamente, você, por favor, né, volta ao atendimento de alguma forma. Não seja comigo, eu não esteja atuando, mas volta a olhar para isso, porque não é o efeito da medicação, tá? Então, a questão perguntar é um comprometimento, faz parte da conduta, né, da ideação suicida. Às vezes o paciente chega sendo atendido por outra coisa, né, e aí você não dá aquele olhar, mas quantos pacientes eu vejo assim, tomou o remédio em casa, e aí saiu, pegou e foi dirigir, né, e aí usou o carro, então uma arma ali na hora, né, de risco, né, de vida, e às vezes se acidenta, mas aí chega, você vai ver, ele está sedado. O que precede aquele acidente? Uma embriaguez, uma sedação, por quê? Né? Tomou remédio em casa. Então, é uma coisa que às vezes passa, você tem que estar sempre com essa pergunta na cabeça, é uma coisa menos arredia, ser mais óbvio, entendeu? Então, o que fazer? E o tratamento vai ser determinado de acordo com a tentativa, a rede de suporte, né? E aí a questão da frequência, a oportunidade de descoberta, a reação ao ser salvo, você tem que avaliar. Se a pessoa fez sem oportunidade de descoberta e foi descoberto, percebe que isso aqui é um risco, entende? Por acaso ele foi surpreendido, mas ele tentou fazer sem a plateia, vamos dizer assim, né? A reação ao ser salvo, raiva de ter sobrevivido, é muito frequente, tá? Então, o próximo fica para semana que vem, eu vou ter que agora continuar, né? Quem vai descer comigo, né? Vai lá para o outro prédio, tá? A gente não vai descer, nem eu nem ela, depois eu só vou